Olá, eu sou a Flaviana Araújo da OK Cowork do projeto Business Club. Hoje nós estamos na quinta e última palestra do nosso projeto. O projeto para esse momento de como a gente vai superar, a gente vai recuperar, e hoje nós estamos aqui com o Christian. Christian, o seu sobrenome é muito difícil. Por favor, nos ajude aí no seu sobrenome. É Harschke. Olha que legal, é alemão? De origem germânica, isso. Gente, o Christian é especialista em Story Marketing. O Christian é uma bênção de um profissional que apareceu aqui pra gente em Minas Gerais e hoje ele já tá amineirado, né, Christian? Totalmente adaptado à cultura mineira, já me sinto em casa. O Christian é um cidadão de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul. Fim do Brasil. Finzinho, né? Encostadinho lá no Uruguai. Na divisa com o Uruguai, mas ele hoje já está bem amineirado e a gente vai conseguir hoje ter um bate-papo com o Christian. Ele vai nos orientar de como a gente neste momento trabalha o marketing e a comunicação. Então veja bem, a gente teve palestras a respeito do financeiro, porque a gente sabe o quanto o financeiro impacta na nossa vida. Então a gente teve o Erasmo Vieira, que é um super especialista em finanças. Ele também trouxe com ele a Priscila Diniz, que é especialista em crises e principalmente nessa questão do pessoal e vidas, e ela veio trazendo assim, completando o que o Erasmo trouxe pra gente. Em seguida a gente teve o Edmundo falando sobre como se relacionar, network, o quanto isso faz diferença e principalmente nesses momentos que estamos vivendo agora, né? Depois a gente teve a Viviane Neto, uma psicóloga, coach empresarial, que trouxe pra gente situações de como a gente trabalhar as emoções, de como controlar, né, as nossas emoções, de técnicas. Então a Viviane trouxe pra gente várias situações que a gente pode trabalhar. Então tudo isso pensado no empreendedor, no empresário, naquele que está precisando de orientações nesse momento. Isso nos acrescenta, né? Cada bate-papo aqui a gente vem melhorando as nossas técnicas, pensando em qual estratégia usar, em como ajudar, em como trabalhar melhor. E hoje a gente está aqui muito empolgado com a sua palestra, Cris. Você fala muito sobre histórias, né? Sim. E aí a gente sabe que um dos ativos que a gente tem é a história. Mas como usar a história? Como usar cada história, cada empresário, cada empreendedor? Como ele pode usar a história dele nesse momento? O que você, como especialista, traz pra gente? Então, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar para vocês todos que estão aí nos assistindo no YouTube. Eu percebo, eu atendo empresas há mais de uma década. Eu estou no segmento empresarial focado em pequenos e médios negócios, e uma coisa que eu percebo em todos, é muito comum, é o quanto todos esses negócios possuem histórias muito ricas. São diversos pontos na trajetória que muitas vezes acabam sendo deixadas de lado porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de contar sobre si, sobre o que passaram, tanto a parte boa quanto a ruim. A gente sabe que é muito comum falarmos sobre aquilo que deu certo, mas até o que não funcionou, aquilo que deu num determinado momento foi um erro, no futuro pode dar certo. E justamente quando a gente traz uma história verdadeira e traz isso como um ativo para o nosso negócio, a gente conecta a nossa empresa com os nossos clientes. Por quê? Todas as pessoas possuem histórias e os pequenos negócios não têm, vamos dizer assim, tanto recurso financeiro para investir em mídia, publicidade, diversos canais de contato com o consumidor, e hoje nós temos redes sociais, que são plataformas extremamente acessíveis a todos, inclusive a pequenos empreendedores, profissionais liberais e grandes empresas. Só que o que muitos tentam fazer é justamente vender. E nesse momento que nós estamos, mas como em qualquer crise, é importante que estejamos atentos ao seguinte ponto: as pessoas que estão em casa nesse momento, elas estão preocupadas em, de repente, trocar de carro, comprar um apartamento novo ou então renovar o guarda-roupa? Provavelmente não é uma prioridade na cabeça delas. Mas o que é uma prioridade?
é se conectar com outras pessoas, porque tem gente que está isolada com a família, então está vivendo em comunidade, mas tem pessoas que estão sozinhas. E quando uma empresa, um profissional, conta a sua história, grava um vídeo, faz uma publicação, apresenta seus colaboradores, seus parceiros, se estabelece um canal de relacionamento, porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com CNPJs, com empresas. E a única maneira de uma pessoa se tornar uma grande defensora, admiradora da marca, é se ela, inicialmente, ter uma admiração por quem faz aquele negócio acontecer. Eu vejo muito dessa forma, vejo que é um grande desafio, porque muitos têm dificuldade em aceitar a sua própria história e contar um pouco sobre ela, ainda mais para pessoas que não conhecem, mas é um grande diferencial competitivo nesse momento. E é legal, Christian, porque você está falando da questão da história para as redes sociais principalmente, Sim. né? E redes sociais, o próprio nome já diz, né? São sociais, né? Exato. A gente aqui aí incluiu a questão profissional, comercial, mas ali é um espaço social, né? São pessoas conversando com pessoas, mesmo quando uma pessoa está conversando com uma empresa, por trás daquela empresa tem pessoas. E isso é o ponto que a gente não pode perder de foco. Christian, e aí falando sobre a comunicação, então, hoje essa questão de dados, o que é dados, o mailing, os contatos que nós temos, como usar, como utilizar esses dados para fazer um trabalho atingindo o nosso cliente, o nosso público-alvo, como fazer isso e principalmente agora, né, que muita coisa mudou, talvez o que era cliente meu hoje não é, porque às vezes mudei a forma de entregar. Sim. Como usar esses dados? Então, hoje, quando a gente fala do cenário de Google, de redes sociais, especificamente Facebook, Instagram, eles nos dão informações que possibilitam analisar qual o perfil das pessoas que mais interagem com a nossa marca, qual a faixa etária que elas têm, quais interesses essas pessoas demonstram, quais os principais perfis disponíveis. Por exemplo, dentro do Facebook, eu consigo utilizar uma ferramenta de gerenciadores públicos onde eu estabeleço uma região. Por exemplo, vou pegar a região do Castelo, que é um bairro da Pampulha. Nessa região eu quero encontrar, por exemplo, ou saber quantas pessoas são homens que têm entre 20 e 30 anos, que são solteiros, sem filhos, que tem interesse por esportes ao ar livre. Daqui a pouco pode ser um público-alvo para uma academia. Ou então eu posso definir pessoas, eu trabalho com eventos e eu quero encontrar pessoas que contratariam o serviço de um salão de festas ou contratariam uma cerimonialista. Eu posso encontrar, por exemplo, no Facebook, pessoas que vão fazer aniversário daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou pessoas que noivaram recentemente há menos de um ano ou há menos de 6 meses. Eu consigo, por exemplo, se eu trabalho com uma empresa de viagens, eu consigo determinar dentro de uma região pessoas que têm um relacionamento com alguém que mora em uma outra região, como uma pessoa que mora na região, ela está lá no status de relacionamento, que namora com uma outra. Essa outra pessoa mora numa outra cidade. O Facebook cruza essa informação e sabe que existem uma quantidade X de pessoas com esse perfil naquela região, e com isso eu tenho uma empresa de transportes, eu posso criar uma campanha pensando nesse público, só que ao invés de dizer viaje, algo genérico, eu posso dizer aproveite a nossa oferta para ver quem você ama, e aí você só vai exibir esse anúncio, essa campanha para aquelas pessoas específicas. O ponto mais importante nesse caso, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de ferramentas, é você entender não só quem hoje acompanha a sua empresa, porque, por exemplo, vamos dizer que você tem uma loja online que vende produtos voltados ao público feminino para o trabalho, ou vestuário feminino para trabalhar. E daqui a pouco sua base de seguidores ou de fãs são pessoas que não estão
ou na idade de trabalho, são apenas estudantes, ou são pessoas que seguem você por serem apenas seus amigos, mas que não são seus consumidores, e aí você está fazendo conteúdo, só que está atingindo, está gerando engajamento, está gerando conversa, porque as pessoas gostam do empreendedor por serem amigas ou por serem admiradores daquela pessoa e não porque elas vão propriamente fazer negócio com ele. Então a gente precisa utilizar esses recursos de análise para justamente conseguir identificar se quem hoje nos acompanha, nos segue, interage conosco é nosso público e principalmente para encontrar novos clientes, porque justamente hoje, por exemplo, para quem vai fazer Google, eu quero fazer um anúncio de palavras-chave do Google. Eu não preciso chutar palavras-chave direto e gastar dinheiro de uma maneira descontrolada. Eu posso usar uma ferramenta que o Google fornece gratuitamente, que é o planejador de palavras-chave, que eu vou botar lá uma expressão, um termo que eu quero buscar e ele vai me dizer, olha, na sua região, nesse segmento, existem, por exemplo, 1000 buscas ou 10.000 buscas. Então você consegue também usar esses recursos para definir melhor as suas estratégias de negócio. Então é muito importante sempre pensar com quem eu quero falar e o que eu vou falar, porque não dá para você falar tudo para todo mundo. A gente precisa contextualizar no perfil do cliente, utilizando as informações que a gente tem com base nessas ferramentas. Então, se eu consigo já mensurar que tipo de dados eu tenho ou que eu quero buscar, eu vou gastar de acordo com aquilo que eu não preciso mais sair gastando no escuro, né? Sim, exato. É possível eu fazer campanhas testes quando eu quero daqui a pouco identificar um perfil, um comportamento, eu quero descobrir coisas, sim. Mas é possível, principalmente no momento que os recursos financeiros estão escassos, que a gente utilize ainda mais dessas ferramentas para nos fornecer informações confiáveis para as nossas campanhas e projetos serem extremamente assertivos. Entendi. E isso hoje, Cris, você falou muito do Facebook, mas também no Instagram? Sim, tanto o Facebook quanto o Instagram, eles estão dentro de uma mesma plataforma, que é o gerenciador de negócios. O Instagram ele vai mostrar métricas próprias, análises próprias, da mesma maneira as páginas do Facebook, mas quando você usa o gerenciador de negócios e consegue, por exemplo, fazer um planejamento de públicos de interesse, você pode fazer uma campanha para Instagram ou para Facebook utilizando o mesmo público, porque é uma plataforma só de anúncios que você vai utilizar. São diferentes redes, mas você pode, por exemplo, ter uma comunicação que vai conversar com um determinado público, vai vender um determinado produto no Facebook e outro no Instagram, porque a gente tem que entender também que daqui a pouco as pessoas no Instagram têm um comportamento enquanto no Facebook tem outro. É importante salientar isso. Entendi. Christian, uma outra situação é o seguinte, tem empresários que têm uma situação financeira interessante, já tem até uma verba reservada, né, para essas campanhas. Tem empreendedores que estão iniciando agora, empresários que estão iniciando agora, ele não se organizou com uma verba, e tem profissionais liberais, autônomos, profissionais que estão começando neste momento, inclusive o trabalho com as redes sociais, e ele fala o seguinte, eu não tenho verba, mas isso a gente está falando de verbas pequenas também, né? Sim. Principalmente para esse momento, né? Exatamente. Você pode falar para a gente, por exemplo, eu tenho só R$50 por mês, dá para fazer, Christian? Tem um exemplo muito legal que eu gosto de trazer, porque eu morei em São Paulo no ano de 2018 e por conta disso eu frequentava muitos eventos que o Facebook promovia para pequenos empreendedores, era um espaço para fazer networking com o Business Club, então para mim era extremamente interessante. E justamente a ideia do Facebook é que se você tem pouco recurso, tem 50, 100 reais, você consegue fazer uma campanha e ter resultado. Agora, se você é um grande anunciante, pode investir centenas de milhares de reais, você também pode. Essas plataformas nos permitem alcançar muitas pessoas por um custo muito baixo. E o Facebook, no próprio gerenciador deles, ele te mostra diferentes tipos de objetivo
que dependendo do que você for escolher, ele vai ter um custo mais alto ou um custo mais baixo. Por exemplo, se você é um pequeno empreendedor que está começando o seu negócio ou está posicionando ele agora no mercado digital, como que você pode fazer? Você pode utilizar um objetivo chamado reconhecimento de marca. Esse objetivo de reconhecimento de marca, ele tem um custo de exibição extremamente baixo, porque eu consigo mostrar por um valor. Por exemplo, eu fiz uma campanha recentemente que nós atingimos 48 mil pessoas e custou algo em torno de R$58. Então, um grande público atingido, extremamente segmentado. Nós tivemos essa ação para uma rede de restaurantes em Porto Alegre. E isso, como que nós avaliamos o resultado? O Facebook, ele sabe, tanto no aplicativo do Facebook quanto do Instagram, que eu falo Facebook enquanto negócio, empresa, ele sabe a minha velocidade de rolagem na tela do celular, no computador, e sabe que a minha é diferente da sua. Então ele consegue estimar quando eu prestei atenção no anúncio e quando você prestou atenção. Então ele pega dessas 48 mil pessoas, cerca de, por exemplo, 10, 15% prestaram atenção nesse anúncio. Então ele me mostra lá, o nível estimado de lembrança é de 48 mil, por exemplo, 5 mil pessoas vão lembrar do seu negócio. E aí, se eu tenho uma campanha que eu sei que as pessoas vão lembrar do meu anúncio, eu posso soltar uma promoção para dizer assim, só hoje, só essa semana, esse produto que custava, por exemplo, 200 está saindo por 149. Porque uma coisa é uma empresa que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço, vem e solta uma promoção que é imperdível. Eu não conheço, eu não confio, eu não sei quem é. Então dificilmente eu vou converter, por mais que a oferta seja interessante. Agora, se aquela empresa já vem desenvolvendo a marca dela, exibindo quem ela é, quem são seus empreendedores, seus funcionários, o que ela faz, e aí depois ela solta uma promoção e eu vejo, bom, eu já sei quem é esse negócio, eu sei quem é o dono, eu sei o que eles oferecem, e aí como eu já lembro desse negócio, eu já inconscientemente confio. Então eu consigo fazer esses ajustes finos e ter uma estratégia pensada de curto, médio e até longo prazo, com objetivos que vão custar mais caro, mas que ao mesmo tempo vão trazer um cliente mais qualificado. Agora não adianta eu gastar muito num anúncio quando eu percebo que a estimativa não está boa, que não está trazendo retorno. O Facebook nos diz se o anúncio está acima, na média ou abaixo da qualidade, se ele está em média, alta ou baixa a conversão. Então ele nos dá dentro do painel de anúncios diversos dados que nos permitem descobrir justamente se está funcionando ou não. Entendi. E a gente tem como aprender como fazer esses anúncios gastando pouco? Existe essa possibilidade ou até de forma orgânica? Hoje, quando a gente fala de orgânico, a gente está falando de não botar dinheiro em mídia. O Facebook, desde 2013, ele praticamente matou o alcance orgânico, o alcance gratuito. Então, hoje, isso é extremamente difícil. Quando a gente fala de Instagram, os usuários seguem hashtags, que são um recurso de indexação, de segmentação de conteúdo. Então, vamos dizer que você trabalha, tem, por exemplo, uma cliente que utiliza essa estratégia, uma arquiteta. Lá nós escolhemos um assunto que é arquitetura acessível. Então todo o conteúdo que ela produz se trata dessa pauta e no conteúdo tem a hashtag arquitetura acessível, acessibilidade, e lá a gente tem a hashtag para seguir o conteúdo dela, que é a hashtag Estúdio Universalis. Então a gente pode utilizar estratégias orgânicas, só que é aquilo. Quando eu tenho uma estratégia orgânica, uma questão de hashtags, eu vou estar aparecendo para alguém que pode estar aqui na minha cidade, no meu estado, alguém que está em outro país, mas que segue o assunto no Brasil. Eu não tenho como escolher quem vai ver. Quando eu pago para o Facebook, eu escolho quem, onde, a idade, quais são os interesses, comportamentos, se essa pessoa costuma clicar em botão de comprar ou de interagir. Então eu consigo ter uma estratégia muito mais aperfeiçoada. E o conteúdo também faz muita diferença, né? Sim, porque uma coisa que as pessoas têm uma grande dificuldade
é justamente fazer essa conversão do, vamos dizer, tradicional offline para o online. Como que funcionava no offline? Basicamente, eu tenho um único anúncio que ele vai rodar num jornal, numa revista, na TV, e eu não tenho como ficar mudando a peça. Quando eu tenho uma rede social, eu posso ter um mesmo tipo de conteúdo adaptado a diferentes públicos, que vai abordar especificidades mais para um, mais para outro, e aí eu escolho, eu quero mostrar essa variação para esse público, aquela variação para aquele público, porque se eu, por exemplo, identifico que a variação do público A, que fala, por exemplo, com pessoas acima de 50 anos, não está performando, porque o Facebook está me dizendo, olha, quem está interagindo, está clicando, são pessoas mais jovens, opa, eu posso tirar aquela peça do ar, ou eu posso editar a peça, o anúncio, ou eu posso mudar o público em tempo real. Então a rede social, os gerenciadores de anúncios nos permitem fazer alterações em todos os detalhes da campanha de uma maneira muito fácil e rápida. O Facebook disponibiliza, e o Google também, ferramentas gratuitas para quem não sabe usar, poder fazer o curso. No Facebook é o Blueprint, que é um curso gratuito e disponível em português. Blueprint. É muito legal porque é uma ferramenta que ensina do básico ao avançado. Então eu recomendo para quem é pequeno empreendedor, que tem lá a sua empresa só no Instagram, porque a gente sabe, vai surgir muita gente no mercado, muitas pessoas vão acabar optando pelo empreendedorismo, vão muitas vezes migrar para aquilo que elas já trabalhavam. Então, pessoas que hoje trabalham no segmento de vestuário, é provável que essas pessoas, se forem demitidas, elas talvez não encontrem emprego, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que empreender, trabalhar naquilo que elas sabem, e elas conhecem de vestuário. Então, hoje é muito fácil montar uma loja virtual no Instagram. Só que assim, se todo mundo faz a mesma coisa e está comunicando tudo do mesmo jeito, só botando look, botando peça, tá, vem cá, eu vou comprar desse, vou comprar daquele. O produto, o atendimento, a empresa deixa de ser diferencial. O que eu preciso é mostrar meu produto abraçado numa história, envolvido por uma história, e ter uma estratégia que fale com pessoas, públicos específicos. Por exemplo, eu quero falar com pais, mas sim, pais podem ser de adolescentes ou de bebês ou de adultos. Ao invés disso, eu vou decidir, meu público é quem? Por exemplo, eu quero promover festas de 15 anos. Então eu vou falar com pais de adolescentes que estão ali na faixa de 15 anos, que têm filhos nessa idade. E aí, ao invés de falar meu espaço serve para eventos, não. Meu espaço serve para eventos de 15 anos, peça sua cotação agora. E aí é específico, vai direto no cliente. Ele é mais assertivo, né? Exato. Eu vou ter menos pessoas sendo atingidas, claro. Mas o detalhe eu quero falar para todo mundo a mesma coisa ou eu quero falar coisas específicas para públicos específicos? Porque se a gente falar tudo para todo mundo, a gente corre um risco muito grande de não acertar ninguém ou gastar muito e ter um retorno muito baixo. Então é exatamente o tema da sua palestra, né? Estratégias para Exato. Porque se você não busca a estratégia correta, você pode não atingir o público que te interessa, né? Sim, exatamente, porque o que ocorre? A maior parte das empresas terceiriza, das médias até microempresas, terceiriza sua gestão de redes sociais, de anúncios para agências. Muitas agências fazem um bom trabalho, mas tem muitas agências que não têm expertise, não têm o domínio que o dono do negócio, então ele não consegue entender aquele negócio profundamente. Quem melhor do que o dono do negócio ou um funcionário que está ali todo dia para poder contar, olha, como que eu resolvi um problema do meu cliente? O meu cliente chegou aqui com uma situação, o carro dele quebrou na estrada, ele estava de noite, ele não conseguiu contato com o seguro, ele me ligou, eu não tinha obrigação, mas eu ajudei ele. Então assim, eu contar essa história, não precisa ser nada muito sofisticado, é basicamente uma câmera de celular, gravar um vídeo e contar uma história. Por quê? Quando a gente tem, claro que é muito legal, tem um vídeo mega profissional, um material super bonito, produzido por um designer. Só que a maior parte das pessoas não consegue investir nisso. Só que hoje todo mundo tem acesso a um celular com câmera. Todo celular com câmera praticamente hoje grava vídeos e grava com a câmera frontal com uma qualidade muito boa. Todo mundo consegue baixar um Instagram.
Tem ferramentas para, por exemplo, criar arte gráfica. Eu uso muito para fazer coisas para mim o próprio PowerPoint. Tem o Canva, que é uma ferramenta gratuita que te permite pegar lá modelinhos já de card para post para Facebook, post para Instagram, você muda o texto, troca a imagem, mexe aqui, mexe ali, mas é fácil. Tem até aplicativo, então recursos para trabalhar existem. Só que às vezes você terceiriza para alguém, deixa de ter o recurso em caixa para investir na promoção do seu negócio, porque eu vou terceirizar para alguém que vai fazer melhor do que eu, e nem sempre é verdade. Mas às vezes a questão, eu até posso terceirizar, mas eu tenho que acompanhar, né, Cris? Então a importância de entender, né? E não é só acompanhar o relatório mensal que vai entrar ali no seu e-mail, a pessoa da agência vai na sua empresa. É aquilo, é ter os donos, os funcionários, estar todo mundo muito integrado ao que a empresa fala. Por quê? Eu posso ter a melhor comunicação, eu posso ser super expert, só que se na rede social eu falo uma coisa e meu cliente chega lá na empresa e ele é tratado de outro jeito, de nada adianta, isso queima a minha reputação, porque eu estou falando uma coisa e eu estou fazendo outra. E hoje não é mais aquela coisa de mão única, eu falo, você só recebe e você não fala, não. Hoje é mão dupla, as pessoas estão recebendo e estão interagindo. E elas vão lá na página, elas vão lá no site, elas vão na frente da empresa, elas vão reclamar, porque o site, o Instagram, a página no Facebook, o perfil no LinkedIn, é uma extensão da empresa. É como se aquela pessoa chegasse na frente da sua loja, do seu comércio, do seu consultório e esbravejasse, gritasse para todo mundo ver. Então a gente não pode pensar que é digital. Na verdade, não é ainda atinge mais pessoas, né? Exato, porque é uma coisa que fica lá registrada, por mais que eu apague, já causou dano. Então a gente precisa estar muito atento para que todos estejam conectados na estratégia. Christian, hoje, se você pudesse, se você quisesse dar um exemplo real de situações de um cliente que você atendeu agora e está funcionando uma estratégia boa para ele, para que os empresários que estão nos ouvindo possam fazer ali, que seja uma estratégia básica, simples, qual a estratégia que você nos traria de exemplo? Pois bem, eu tenho 2 clientes que estão rodando nesse regime de quarentena, uma loja de veículos e uma rede de restaurantes. E por conta do decreto do governo do Rio Grande do Sul, tiveram que fechar suas operações. Qual foi a estratégia que nós trouxemos para a comunicação? Foi justamente fazer uma imagem com a foto de cada um dos funcionários da loja de veículos, e eu fiz um pequeno formulário no Google perguntando quem eles eram, idade, se tinham filhos, por que eles escolheram trabalhar naquela empresa ou nesse segmento, um sonho. A partir disso, eu escrevi um texto, um material, como se fosse uma mini entrevista sobre cada um, e publicamos esse material na rede social desse cliente. E aí, justamente algo feito com PowerPoint, porque realmente a parte gráfica foi feita, botei a foto, criei ali um modelinho padrão com PowerPoint, e aí escrevi o texto, só coloquei no próprio Estúdio de Criação, que é uma ferramenta do Facebook para Instagram e Facebook. Muitos não sabem, mas você consegue publicar no Instagram através dos computadores usando a ferramenta Estúdio de Criação. Então isso é muito legal. Isso é uma ferramenta à parte ou é uma ferramenta do Facebook? É uma ferramenta do Facebook. O Facebook tem dentro do gerenciador o estúdio de criação. E essa ferramenta serve justamente para que qualquer negócio possa publicar seus posts, programar uma coisa que, se eu publico no aplicativo, eu não consigo programar para frente. No painel Estúdio de Criação eu consigo, foi justamente isso. Ao invés de soltar todos os conteúdos de uma vez, a gente programou para entrar um de cada vez, para que as pessoas fossem tendo contato com essas pessoas, com esses vendedores ao longo do tempo. Então isso é uma estratégia fácil, rápida, extremamente assertiva, porque eu estou em casa, eu estou navegando no Instagram, eu já sigo aquela empresa, eu vejo, olha, a Ana Paula tem essa característica, ela quer ter um negócio próprio, mas ela tem uma história bacana de que teve um cliente que ela vendeu um carro e ela foi convidada para ser madrinha do filho deles. Então, assim, histórias reais.
E aí você pensa, por que um cliente que comprou um carro escolhe uma pessoa que vendeu o carro para ser madrinha do filho? Porque eles são de outro estado e aí eles se sentiram tão acolhidos naquela empresa que foi uma maneira de expressar gratidão e se sentiram parte da família. Isso é um negócio que está localizado numa cidade com 350 mil habitantes. Então isso é possível em qualquer lugar. Da mesma forma, um cliente que tem segmento de restaurantes, ele não podia mais operar com buffet, que é o negócio dele. A gente estruturou a operação para trabalhar na teleentrega, então criando cardápios para colocar na rede social, no Facebook, no Instagram, vídeo que ele fez com o celular lá no próprio restaurante, mostrando o freezer com as marmitas congeladas. Então tudo isso é muito fácil, é muito simples. É artesanal? É um pouco amador? Sim, mas é aquilo, é verdade humana. Nesse momento a gente precisa mostrar a verdade. A gente precisa ter certos cuidados. A gente não pode descuidar com a aparência do nosso negócio ou a nossa aparência em frente à câmera está descuidada. Mas não precisa ter a melhor iluminação, não precisa ter o melhor trabalho gráfico para poder conversar com as pessoas, porque pessoas normais se comunicam com pessoas normais. Ninguém quer se comunicar com gente perfeita, porque gente perfeita não existe. Christian, eu queria que para esse momento agora, que a gente já está encerrando, está finalizando o nosso bate-papo, que você deixasse uma dica, uma orientação para aqueles profissionais, aqueles empreendedores que estão desanimados com seus negócios, que por esse motivo, né, da crise toda, de todo esse momento complicado, ele ficou sem dinheiro, ele ficou sem ânimo, sem motivação. Qual que é a dica que você deixa agora para que eles percebam a história que eles têm, como comunicar isso? Qual que é a dica, Christian? Então, Flaviana, pessoal, eu recomendo mesmo que vocês usem suas histórias. Eu tenho certeza que todo negócio, não importa se ele é um negócio pequenininho, uma empresa, ou se ele é uma grande empresa com 50 mil colaboradores, todo negócio tem histórias e contar essas histórias é o que vai fazer com que a sua empresa se conecte com o consumidor, com o cliente, que o seu concorrente não está fazendo. E principalmente, planeje as suas ações. Avalie, por exemplo, se eu for colocar R$100 no Facebook, por exemplo, para promover no Instagram, eu tenho que pensar, qual é o meu objetivo com aquilo ali? O que eu quero? Eu quero ser visto? Eu quero vender? Eu quero o quê? Eu quero gerar conversa? Porque o seu retorno, ele vai depender do tipo de objetivo que você definir. E assim, todo mundo quer vender. Sim, todo mundo quer vender. Mas mais importante do que vender é se relacionar, porque vendas acontecem naturalmente quando há relacionamento. Agora, quem está preocupado em vender, mas não está preocupado em se relacionar, infelizmente vai ter muita dificuldade nos próximos meses. Christian, muito legal esse final do que você falou, porque a gente teve durante essa série das palestras, a gente teve o Erasmo Vieira falando sobre finanças e aí ele falou sobre o fundo de reserva, e o fundo às vezes pode ser exatamente a história, né? A história vivida, a história contada, a forma com que eu levo isso, o relacionamento que eu criei com esses clientes, né, ao longo do tempo. A gente teve o Edmundo Júnior que falou sobre relacionamento, sobre network, e aí vai de encontro a isso que você acabou de falar, sobre que tipo de relacionamento eu consegui, de que forma eu mostrei a minha essência, a minha verdade para esses clientes, né? Como eu consegui me relacionar. Teve a Viviane Neto que falou sobre a questão da psicologia, uma psicóloga que trouxe pra gente várias situações de como eu controlo as minhas emoções nesses momentos. E até essa questão das emoções, elas impactam muito na forma com que eu me comunico, né? Sim. De que forma eu estou controlando isso e me comunicando com o meu público. Então a gente teve o Fernando Ferreira trazendo uma parte jurídica, é um advogado especialista em empresas, e ele falou muito sobre tudo que pode ser feito juridicamente, que é correto, que é respaldado na lei, que a lei está oferecendo inclusive como benefício para que as empresas não desistam. Então aí o que você trouxe agora fechou isso pra gente, sabe? Trouxe essa ideia de lembrar da história, de lembrar da essência e de mostrar essa história para o público.
Tem uma coisa que é importante também nisso, quando a gente conta, quando a gente relembra as histórias do porquê que o negócio existe, o que já aconteceu, porque eu tenho certeza que essa não vai ser a primeira nem a última crise que nós vamos passar. E o que acontece? Muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, nós nos sentimos, é natural que a gente se sinta inseguro. E quando você lembra que passou por um momento difícil e que naquela época parecia que não tinha solução, mas está aqui hoje. E hoje você passou por aquilo e possivelmente você vai passar. Só que se você não lembrar daquela história e não dividir ela com seus colaboradores, com seus parceiros, com seus fornecedores, é provável que eles também não lembrem. E se eles não lembram, fica todo mundo nesse espírito de tá tudo difícil, eu não sei o que vai acontecer. E aí nada acontece mesmo. Agora, se a gente consegue inspirar, porque eu tenho certeza que todo empresário, todo empreendedor, mesmo aquele que está chateado hoje, ele tem uma história inspiradora para contar. E quando a gente bota isso para fora, quando a gente conta isso, quando a gente passa a verdade humana, as pessoas confiam em quem nós somos e, consequentemente, nos nossos negócios. Christian, muito obrigada. Eu mesma aprendi muitas coisas aqui, estou muito feliz com esse bate-papo, muito legal essa troca de experiências. Christian, eu quero saber se eu posso deixar aqui as ferramentas que você falou, todas as ferramentas que a gente pode aí gerenciar esses conteúdos, se eu posso deixar aqui também os seus contatos, para que se alguém precisar falar com você, trocar uma ideia, precisar de uma orientação, uma mentoria sua, se eles podem te procurar. Claro, eu vou te passar todos os links para colocar junto do material desse vídeo, para que as pessoas tenham acesso a essas ferramentas, treinamento do Facebook, o planejador de palavras-chave do Google, alguns cursos gratuitos que o próprio Google disponibiliza para utilizar as palavras-chave, a ferramenta para gestão e criação de conteúdo, os gerenciadores de negócio. Então, vou deixar tudo isso disponível para que as pessoas possam acessar e fazer os treinamentos, porque tão importante quanto saber o que está fazendo é conhecer a ferramenta. Porque se você não conhece a ferramenta, fica muito difícil. Às vezes um mal entendido faz você colocar um recurso precioso no lixo. Tá ótimo. Quero te agradecer, Obrigado. Agradecer a participação de todos, pedir para que todos possam compartilhar esse vídeo aí, compartilhar com o máximo de empreendedores, de profissionais, de empresários possível, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, vai ajudar muitos empresários e vai nos ajudar. E se vocês quiserem trocar experiências conosco, venha para o Business Club, venha para o OK Cowork, venha compartilhar com a gente. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Flaviana.